Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema circulatório, tá? E eu vou fazer também uma pequena revisão para vocês, porque semana que vem seria a nossa prova. Então eu vou fazer um questionário, vou fazer uma revisão para que vocês possam recapitular tudo o que foi dito nas nossas videoaulas e também nas aulas presenciais para facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema circulatório ou o sistema cardiovascular, que é a mesma coisa, e mais uma vez acompanhando pelos slides, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês quais são os principais componentes desse sistema e a principal função dele. Então, a gente tem por definição que o sistema cardiovascular ele é formado por vasos sanguíneos e também pelo coração. E ele é responsável pela circulação de nutrientes e de oxigênio por todo o corpo, tá bom? Então, dentro das principais funções desse sistema, a gente tem o carregamento de nutrientes, a gente tem o transporte de oxigênio, transporte de hormônios também, temos o transporte de células de defesa, que são as células que vão participar contra agressores externos, como por exemplo, macrófagos, que vão formar a primeira linha de defesa contra vírus, contra bactérias, etc. E também temos a função de regular a temperatura do corpo, né? A homeotermia, que ocorre, aliás, nos animais mamíferos. Os répteis, por exemplo, eles não conseguem regular sua temperatura. Então, é um fator muito importante para os mamíferos e para nós seres humanos. Daí nós temos o sistema circulatório, né? Como eu falei, vai ser formado pelo coração, que é uma bomba, e pelos vasos sanguíneos, que vão possuir sistemas próprios de dispersão e de coleta. Então, o coração, gente, ele vai funcionar como essa bomba propulsora de sangue que vai enviar o sangue para todos os órgãos. E os vasos sanguíneos, eles vão ser divididos em grupos principais. Então, nós vamos ter as artérias e as arteríolas, que vão formar o sistema de dispersão, e as veias e vênulas, que vão formar o sistema de coleta. E aí eu vou explicar melhor para vocês ao longo da aula o que são esses sistemas, o que é essa função de dispersão e de coleta, tá bom? Quando a gente fala de embriogênese, já no slide 5, vocês podem acompanhar, o sistema circulatório ele vai ser o primeiro sistema a ser formado no organismo, tá? Por quê? Porque é necessário que nutrientes sejam carreados no feto ou no embrião para que os outros sistemas se formem, né? Então, é o primeiro sistema a ser formado, é um sistema primeiro difuso de apenas vasos sanguíneos, e o coração, ele demora ainda um pouco a se formar. Então, embriologicamente, ele é um vaso altamente modificado. Quanto à anatomia desse órgão, nós já sabemos que ele é formado por uma musculatura própria, uma musculatura estriada cardíaca, que eu já falei para vocês na aula de miologia, né? E aí nós temos também que ele é dividido por câmaras. E aí existem 4 câmaras principais no coração. São 2 átrios, que é um átrio esquerdo e um átrio direito, e 2 ventrículos, o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E aí eu quero que vocês, mais uma vez, acompanhem no slide 6, uma figurinha que está mostrando aí o corte de um coração e como essas câmaras são divididas, tá? Entre os 2 átrios, existe um septo de divisão, que é chamado de septo interarterial. E entre os ventrículos, existe um septo chamado de septo interventricular. Esses septos vão dividir os átrios entre si e os ventrículos entre si. Quanto à divisão de um átrio para um ventrículo, a gente vai ter válvulas, tá bom? Então, nós temos a válvula tricúspide e a válvula pulmonar, que forma a bomba direita do coração, o lado direito do coração, e a válvula mitral e válvula aórtica, que vai formar a bomba esquerda do coração. As válvulas, gente, elas vão ter 2 funções muito importantes. Uma delas é realizar essa separação do átrio para o ventrículo, tanto o esquerdo quanto o direito, e também funcionar como se fosse uma porta, porque a partir do momento que o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, esse sangue não pode retornar. Então, ela vai funcionar como uma fechadura que não vai deixar que o sangue retorne para o átrio. Pessoal, no slide 7, nós temos uma imagem de um coração, né? Um corte de um coração. E aí, lá, nessa figura, a gente consegue observar a localização dos átrios, dos ventrículos, a localização dessas válvulas que eu falei, a presença de vasos, né? De artérias e de veias. Então, estudem bastante a figura 7, porque ela é muito importante para facilitar o entendimento de vocês desse órgão, tá? Quanto à localização do coração
no organismo, ele encontra-se na caixa torácica, num lugar chamado de mediastino médio, ou seja, como se fosse no meio da cavidade torácica. Nos animais, a gente consegue observar que ele se situa entre o terceiro e o sexto par de costelas e pode chegar até o sétimo par de costelas no gato, tá? Então, no momento de realizar uma ausculta, vocês conseguem observar no slide 9 aí, uma caixa torácica de um animal e a localização. Então, no momento de realizar uma ausculta num animal, a gente vai ter que procurar entre o terceiro e o sexto par de costelas, tá bom? A base do coração, que é a região onde tem a maior parte de vasos sanguíneos, ela vai estar voltada craniamente no animal, ou seja, para a região da cabeça. E o ápice vai estar voltado caudalmente, então ele tá localizado como se fosse lateralizado aí nessa cavidade, nessa caixa torácica. Por isso que a gente diz que o coração encontra-se do lado esquerdo, porque uma parte dele está voltada para o lado esquerdo da caixa torácica, tá? 60% dele. Quanto à parede cardíaca, ela é constituída por 3 túnicas principais. Então, a gente vai ter 3 túnicas de revestimento, que é o pericárdio, a parte mais externa, o miocárdio, que é a camada muscular, e o endocárdio, que é a parte mais interna. Então, no slide 10, a gente consegue observar todas essas camadas e da parte mais de fora para a parte mais de dentro, né? O pericárdio, ele é um saco de revestimento que vai envolver todo o coração. E dentro dele a gente encontra um líquido chamado de líquido pericárdico. Esse líquido vai facilitar o movimento da parede cardíaca, para não ter atrito e não ter nenhuma aderência aí no órgão. O coração, gente, ele precisa se fixar dentro da cavidade torácica através de ligamentos. E aí é esse saco pericárdico que vai realizar essa fixação. Então, nós temos alguns ligamentos relacionados a esse saco, a esse pericárdio, que vão ajudar a fixar o coração dentro da cavidade torácica. Então, nós vamos ter dois ligamentos principais, que é o ligamento externo pericárdico e o ligamento freno pericárdico, tá bom? Um vai se ligar ao externo, ao osso externo, e um vai se ligar ao diafragma. Então, na figura 13, vocês conseguem observar a fixação desse saco e do coração dentro da cavidade torácica, para o coração não ficar se movimentando ali de uma forma irregular. Quanto ao miocárdio, já no slide 15, o miocárdio ele é a parte muscular do coração, é a parte que eu falei para vocês do tecido muscular estriado, né? Então, é a parte mais forte do coração e é a parte que funciona como uma bomba que vai levar o sangue do coração para todos os órgãos. Quando a gente fala de infarto, que é uma doença muito comum, principalmente em seres humanos, é nessa região que ocorre a doença, tá? O que acontece no infarto? No infarto ocorre uma diminuição de fluxo sanguíneo nessa musculatura. E aí ele não tem força mais para enviar sangue para todo o corpo. E aí uma parte desse coração pode vir à falência e pode levar à morte, né? Ocorre uma obstrução aí de sangue, o sangue não consegue passar e aí a pessoa pode vir a óbito. Já o endocárdio, ele é a parte mais interna, né? E a parte que vai revestir as cavidades do coração. Então, a parte de revestimento do átrio, do ventrículo, daquelas válvulas, tudo aquilo ali por dentro é chamado de endocárdio, tá? Ele é constituído principalmente por tecido conjuntivo frouxo, revestido por uma camada de endotélio. Então, a gente tem aí no slide 17 uma histologia de todas as camadas do coração. Então, a parte do endocárdio é a parte mais interna. Quanto à morfologia desse órgão, nós temos que o coração ele possui uma base, que é a região onde a gente encontra os vasos sanguíneos, um ápice, que é a região que vai ser delimitada ali pelo ventrículo esquerdo e pelo ventrículo direito, tá? Morfologia externa que eu tô falando. E 2 faces e 2 margens. Então, a gente vai ter uma face atrial e uma face auricular e uma margem cranial e uma margem caudal. Vocês conseguem observar a delimitação dessas estruturas no slide número 20. Então, no slide número 20 e no 21, a gente consegue observar as faces, as margens, a localização da base e do ápice do coração. Agora eu vou conversar com vocês sobre angiologia, que é o estudo dos vasos sanguíneos, tá? Então, a gente vai ter que existe uma divisão aí entre os vasos. Tem vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Os vasos sanguíneos, eles são aquelas artérias e veias que eu falei para vocês no começo da aula, que vão realizar o transporte de oxigênio, de sangue, né, e de nutrientes para todos os órgãos. Os vasos linfáticos, eles vão transportar a linfa, que é um líquido oriundo do sangue rico em células de defesa. Então, a gente vai encontrar proteína,
células de defesa, glóbulos brancos nesse vaso linfático, tá bom? Quanto à estrutura geral dos vasos sanguíneos, a gente tem que eles são revestidos por túnicas, tanto as artérias quanto as veias. Então, a gente vai ter a túnica adventícia, túnica média e túnica íntima, da parte mais externa para a parte mais interna. Então, vocês acompanham aí no slide número 23. No slide 23, vocês conseguem observar aí artérias e veias se unindo, né? Então, a união entre uma artéria menor, que é chamada de arteríola, e uma veia menor, que é chamada de vênula, vão se unir e formar capilares. Os capilares, gente, eles são tubos estreitos, fenestrados, onde ocorre a anastomose dessas vênulas e arteríolas e onde ocorre a troca de nutrientes do sangue para os órgãos. O fluxo sanguíneo nessa região, nós temos que o sangue ele chega ao sangue oxigenado, rico em nutrientes, através das artérias, passam para as arteríolas, que são artérias menores, e chegam até os capilares. Nos capilares ocorre essa passagem de nutrientes, né, para os tecidos, e aí esse sangue retorna através dos capilares pelas veias, um sangue já pobre em oxigênio, com pouco oxigênio e sem nutrientes, tá? E aí ele volta esse sangue pelas veias. Então passa das vênulas para as veias até chegar de volta ao coração para ser oxigenado novamente. Agora eu vou conversar com vocês sobre a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, que é a parte que vai realizar a oxigenação do sangue e vai realizar o transporte de nutrientes. Então, primeiramente, eu quero que vocês entendam quais são os vasos da base do coração. Nós temos nos vasos da base o tronco pulmonar, a aorta, a veia cava cranial e caudal e as veias pulmonares. O tronco pulmonar, ele é responsável por carrear o sangue do ventrículo direito para os pulmões. Então, ele está conectado ali diretamente com o ventrículo direito e o sangue vai passar por ali para chegar aos pulmões para poder ser oxigenado. Então, ele corresponde às artérias pulmonares, tá? A aorta, ela vai sair do ventrículo esquerdo e vai se bifurcar em dois ramos, a aorta cranial e a aorta caudal. A aorta cranial vai levar sangue oxigenado para a cabeça e os órgãos da cabeça, e a aorta caudal vai levar o sangue oxigenado para os órgãos do tronco do corpo, os órgãos do sistema digestório, etc. Já as veias cava cranial e caudal, elas vão desembocar no átrio direito com o sangue pobre em oxigênio. E aí, do átrio direito, esse sangue vai passar para o ventrículo direito. As veias pulmonares, elas vão desembocar no átrio esquerdo do coração e se totalizam em número de 4. São 2 veias craniais e 2 caudais. O sangue das veias pulmonares é um sangue rico em oxigênio, porque é o sangue que está chegando do pulmão para o coração já oxigenado. Lembra que eu falei que as artérias possuem sangue oxigenado e as veias possuem sangue pobre em oxigênio? Então, aqui a gente vai ter uma exceção à regra, porque tanto as artérias pulmonares, que vão formar o tronco pulmonar, são artérias pobres em oxigênio, e as veias pulmonares, que são as veias que vão desembocar no átrio esquerdo, são veias ricas em oxigênio, tá bom? Então, aí a gente vai ter depois a constituição da circulação sistêmica e da circulação pulmonar. A circulação sistêmica, ela se inicia quando o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta e vai oxigenar todo o corpo, tá bom? Todos os órgãos do corpo. Dessa artéria vão partir ramos que vão irrigar tanto a cabeça quanto o tronco. Chegam então aos capilares sanguíneos e realizam a troca gasosa para os tecidos, tá? Esse sangue, após realizar a troca gasosa, vai ficar um sangue pobre em oxigênio. O sangue então vai retornar pelas veias e vai desembocar no átrio direito, através da veia cava cranial e veia cava caudal. Quando o sangue chega no átrio direito, esse sangue vai ser propulsionado para o ventrículo direito e do ventrículo direito vai partir para o tronco pulmonar para poder chegar ao pulmão. E aí, lá no pulmão, vai ser oxigenado através da respiração. Já quanto à circulação pulmonar, ela se inicia quando o sangue sai do ventrículo direito, passa pelo tronco pulmonar e chega aos pulmões. Nos pulmões, o sangue pobre em oxigênio vai ser oxigenado através de um processo chamado de hematose. A hematose, gente, é nada mais nada menos do que essa troca gasosa dentro do pulmão, onde o sangue vai ficar rico em oxigênio e vai liberar o gás carbônico que estava presente nele. Após esse processo de hematose, o sangue volta pelas veias, veia
veias pulmonares e desemboca no átrio esquerdo do coração, um sangue já rico em oxigênio. Vocês conseguem observar o esquema da circulação, tanto sistêmica quanto circulação pulmonar, no slide 28 ao 30, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema linfático, que é aquele que está responsável pela defesa do organismo. Ele é constituído por vasos linfáticos e linfonodos, que vão funcionar ali como um mecanismo de drenagem e filtragem. O propósito vital desse sistema é a imunologia, ou seja, a defesa do organismo contra corpos estranhos, como por exemplo contra vírus, contra bactérias, contra parasitos, e ele é formado por órgãos linfóides, que vão incluir o baço e o timo, pelas tonsilas, que são agregados de células de defesa, pelo baço e pelos linfonodos. No slide 32, vocês conseguem observar a localização desses órgãos e como que é essa circulação aí do sistema linfático, está representado pela cor verde. Os linfonodos, que são o constituinte desse sistema, eles são pequenas estruturas que vão funcionar como filtro para a substância nociva. E eles contêm células do sistema imunológico, como por exemplo, linfócitos, macrófagos, células que são chamadas células de defesa, são os glóbulos brancos. Existem doenças que vão fazer com que esses linfonodos fiquem aumentados de tamanho. Por exemplo, quando o animal tem alguma infecção ou inflamação na região da mão, é possível que o linfonodo axilar fique entumecido, ele fique maior de tamanho, porque vai ter uma drenagem maior naquele linfonodo e uma produção maior de células de defesa. Então, vocês conseguem acompanhar no slide 34 a localização desses linfonodos e o nome desses linfonodos presentes no corpo de um cão. O baço, gente, que é um dos órgãos presentes nesse sistema, ele tem a função de formar células de defesa. Já o timo, ele é um órgão que ele está presente somente em animais jovens e ele faz parte da aquisição de competência imunológica do animal, ou seja, ele é muito importante para a imunologia de animais jovens. Quando os animais viram adultos, esse órgão desaparece e é substituído por gordura. Vocês conseguem observar a localização desse órgão, do timo, no slide 37. Ele fica localizado ali perto dos pulmões. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer coisa eu tô aqui, podem me mandar e-mail. E eu vou mandar para vocês um material também de revisão para a gente poder recapitular tudo que já foi falado até hoje. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijos.